Queridos, aqui eu li agora há pouco esse texto, mas quero ler aqui novamente, deixar essa reflexão para toda a igreja, a que está aqui agora, a que vai ver pelo YouTube, lá em Jó 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Amém? Esse texto para mim é maravilhoso, porque ele me traz esperança diante das calamidades, diante das tragédias, diante dos problemas que muitas vezes nós passamos. Quando a gente fala de uma árvore cortada, vamos dizer assim, para a árvore seria a pior tragédia que ela poderia sofrer, né, de ser cortada no seu tronco. Ela perde ali praticamente assim, quase que toda a sua vida, né, e ela fica ali apenas com aquele tronco, mas aquele tronco no chão, sendo alimentado pelas raízes, aquele tronco ali no chão, recebendo a chuva, recebendo a água, ele vai novamente recebendo a condição de gerar uma nova árvore, de gerar uma nova planta. E eu vejo, irmãos, que quando o Senhor fala conosco nesse texto, Ele está dizendo para nós, apesar dos grandes problemas, apesar das grandes quedas, apesar das grandes tragédias que você possa sofrer nesse mundo, eu sou Deus para te restaurar. Eu sou a água que desce do céu. Eu sou a força que te rega, como uma terra cheia de nutrientes rega as raízes de uma árvore. E a raiz da nossa vida é a nossa fé nesse Deus. Nós não podemos perder a fé. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Porque pela fé nós podemos viver os impossíveis, podemos fazer com que impossíveis se tornem possíveis para nós, se tornem possíveis na nossa vida. Porque nada é impossível para aquele que crê no Deus que é capaz de fazer o impossível acontecer. Amém? Jó, irmãos, que foi quem escreveu, vamos dizer assim, esse texto, ele passou por essa experiência. Ele, como uma árvore foi cortada, ele foi cortado várias vezes. Ele foi cortado na sua vida financeira, ele perdeu todos os seus bens. Imagina você ter condições financeiras para ter uma vida estável, uma vida confortável, e de repente você perde todos os seus recursos do dia para a noite. É ou não é um baque muito forte na nossa vida? A gente, com dinheiro, com a condição financeira estável, nós somos uma pessoa, mas a gente sem dinheiro, sem condição de vida estável, a gente é outra pessoa muitas vezes. A angústia, a preocupação, o medo, a ansiedade, tudo isso entra na nossa vida quando nós estamos sem recursos. E Jó passou por isso, mas não foi a pior situação que ele passou. Depois dessa ele perdeu filhos, todos os seus filhos. Imagina você, pai, mãe, você ama os seus filhos e de repente eles morrem todos. Para mim esse foi um dos impactos talvez o impacto mais forte. É difícil a gente avaliar, né? Mas talvez para mim seria o impacto mais forte dessa situação que ele passou. Mas aí vem o terceiro impacto, que ele perde a saúde, né? Ele perde completamente a sua saúde e fica coçando a sua pele com cacos, como se fosse um homem cheio de chagas. Aí eu pergunto, sem dinheiro, sem filho, sem saúde, tem muita gente que perde a morte, sim ou não, irmãos? Tem muita gente que joga a toalha, fala, não dá mais. E Jó ainda foi capaz de dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A situação está difícil, está impossível, mas eu ainda tenho um Redentor para me levantar. E o Redentor dele era o próprio Deus. Ele fez do Senhor o seu Redentor. Ele confiou na pessoa certa e o Senhor o levantou. Então ele fala sobre a existência de um Redentor na sua vida, e dentro desse contexto ele fala da árvore. A árvore foi cortada, a árvore que perdeu praticamente toda a sua estrutura, né? Mas ficou lá o tronco no chão. Mas ao cheiro das águas, aquele tronco começa a brotar, e a vida que aparentemente havia sido tirada começa a aparecer novamente.
Às vezes o mundo te tira determinadas situações, mas Deus é poderoso para fazer com que aquilo que foi tirado volte novamente para você. Amém? Aquilo que foi removido, aquilo que foi arrancado de você, Deus é poderoso para trazer de volta. Amém? Nesse momento eu quero que você fique em pé. Eu não sei se o Ministério de Louvor está pronto aqui. A Luana, juntamente com o Rodrigo, estarão conduzindo nesse momento o louvor, a adoração. Então que os nossos corações estejam preparados para louvarmos ao Senhor.